Não tem como não encarar a verdade, gente. A verdade é o seguinte, eu sou só um trabalhador e aquilo que eu acho, deixo de achar, a minha opinião, pouco importa. Da mesma maneira, a sua opinião. Aquilo que você acha, deixa de achar, o que você pensa das coisas, também não faz diferença. Ninguém dá nem porque você acha, nem porque eu acho. Agora, o que é importante observar é que a opinião da coletividade, do coletivo, a opinião de todos os brasileiros, a minha junto com a sua e com a opinião dos demais brasileiros, isso faz diferença. É por isso que os melhores jornalistas recebem fortunas de canais de televisão para passarem as notícias para a gente conforme convém aos donos dos meios de comunicação, que são todos privados. E é importante a gente entender isso como povo, que isso é a chave para a nossa libertação. É entendendo esse tipo de raciocínio que a gente vai se libertar da escravidão, que apesar de você não saber, você também é só um escravo. Agora, para lhe convencer de que você também é só um escravo, eu quero lhe apresentar dados do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estatística é um ramo da matemática, uma ciência exata. 2 mais 2 é 4 e não importa a tua opinião. Porque 2 mais 2 é 4, porque é uma ciência exata e é 4 e acabou-se. Por quê? Porque existe um raciocínio e um entendimento, é uma ciência exata. A estatística da mesma forma não é assim tão exata, mas faz parte da matemática. A estatística coleta dados, organiza os dados, interpreta e apresenta. Então, através da estatística, a gente sabe como é que foi e como é que está sendo. E pela estatística, a gente pode fazer uma previsão de futuro. Só que, bem, essa previsão é no futuro. É sujeita a várias variáveis. Porém, aquilo que já foi, não está sujeito a mudança e a variáveis. Então, a estatística é uma ciência exata que apresenta e trabalha com números. Igual 2 mais 2 é 4. O número que a estatística apresentou é aquilo que foi. E aquilo que vai ser, através da estatística, a gente pode prever. Beleza? Uma pesquisa do IBGE mostra que o rendimento médio do brasileiro bateu recorde em 2023. Os efeitos devastadores da pandemia na renda dos brasileiros ficaram para trás. Tudo que a população ganhou em 2023 somou 33 bilhões de reais a mais do que o valor total de 2019. O IBGE somou tudo que as famílias conseguiram receber no ano passado, incluindo todas as fontes: trabalho, aposentadoria, pensão, aluguel e programas sociais. Desculpa interromper, gente, mas isso aqui é importante para a gente entender a notícia. O IBGE coletou os dados e conseguiu as informações de quais foram as principais fontes de renda do povo brasileiro. E o povo brasileiro conseguiu renda através das principais fontes. Primeiro, trabalho, aposentadorias, pensões, aluguéis e programas sociais. São as 5 principais fontes de renda do povo brasileiro. Existem mais, né? Tem traficante, tem prostituta, tem outros jeitos de ganhar dinheiro também. Mas as 5 principais fontes de renda do povo brasileiro: primeiro, trabalho, aposentadoria, pensões, aluguéis e programas sociais. São as 5 fontes de renda do povo brasileiro. O valor chegou a quase 400 bilhões de reais, o maior já registrado pela pesquisa, que começou em 2012, aumento de 12,2% em relação a 2022. O rendimento médio por pessoa foi de R$ 1.848, também o maior da série. A Roberta faz parte da explicação. Ela perdeu o emprego em 2020. Teve que vender o apartamento que morava, voltou com a filha para a casa dos pais, um caos. No ano passado, ela conseguiu uma nova oportunidade de carteira assinada e está se reerguendo. Comprar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, dar uma saída, né, ir num cinema, coisas assim. Essas coisas mais básicas, né, que às vezes, assim, por causa da nossa questão de ter que pagar, né, as contas maiores, assim, a gente vai deixando certas coisas de lado. Essa informação é uma vergonha mesmo. O Brasil é o país mais rico do mundo, com todos os recursos naturais possíveis e imagináveis concentrados no nosso território nacional. E a renda média do povo brasileiro, que mora no menor pedaço de terra do planeta, é de R$ 1.848 por mês. R$ 1.848 por mês é a renda média do povo brasileiro, cara. É uma vergonha. Isso que esse ano de 2023 que a gente está falando foi 12,2% maior. A renda cresceu 12,2%. A renda aumentou
em 2023 comparado com 2022. Então, R$ 1.848 é a renda média do povo brasileiro, cara. Que feio, mas é o que é. Lembra daquela soma da renda de todo mundo, os quase 400 bilhões? Em 2022, a renda de 44,5% da população vinha do trabalho. Em 2023, essa proporção aumentou para 46%, o que mostra que no ano passado houve uma recuperação consistente nos empregos. Esse é um detalhe importante para ser observado, gente. Observe o seguinte, 46% dos brasileiros conseguiram dinheiro trabalhando. Quer dizer que 54% dos brasileiros não conseguiram dinheiro trabalhando. Mais da metade do povo brasileiro não trabalhou para conseguir o dinheiro que recebeu. Apenas 46% conseguiu dinheiro trabalhando. Os 54% restantes, que é mais da metade, conseguiu dinheiro com aposentadoria, com pensões, com aluguéis e com programas sociais. Então, mais da metade dos brasileiros conseguiram dinheiro sem trabalhar. Só que o que dá valor às coisas? O que agrega valor às coisas? As coisas e as pessoas? É o trabalho. É o trabalho que transforma, que modifica e que agrega valor às coisas. É o trabalho. Só que menos da metade do povo brasileiro conseguiu dinheiro trabalhando. Mais da metade do povo conseguiu dinheiro sem trabalhar. Observe, isso é importante entender. Mais da metade do povo brasileiro conseguiu dinheiro sem trabalhar, ou quer dizer, sem agregar valor, sem contribuir com a sociedade de uma forma que seja agregando valor a alguma coisa, limpando, consertando, arrumando, construindo. Mais da metade não agregou valor. Mas entre os anos de 2022 e 2023 houve um aumento do número de pessoas, do percentual brasileiro de brasileiros que estão trabalhando. Aumentou 1,5%, de 44,5% em 2022, aumentou para 46% em 2023. Quer dizer que 1,5% dos brasileiros passaram a trabalhar. 1,5% da população começou a trabalhar. E por que aumentou o número de pessoas trabalhando? 1,5% a mais de brasileiros trabalhando em um ano. Por que aconteceu isso? Pessoas que estavam fora do mercado de trabalho voltaram, como também novas pessoas entraram. Isso influenciou a massa de rendimento dos trabalhos e, consequentemente, a massa de rendimento domiciliar per capita. Claro, o mercado de trabalho foi fundamental para esse resultado. Mas a pesquisa do IBGE também mostra que, para a parcela mais pobre da população, um outro fator fez uma enorme diferença: a ampliação dos programas sociais. Para esse grupo, o rendimento médio aumentou mais de 12% de um ano para o outro, mais um recorde da série histórica. Aqui é o pulo do gato, gente. Aqui a gente tem que entender isso daqui, porque aqui está a chave das correntes da escravidão. É assim, quando a gente entender em coletivo, quando todo o povo brasileiro entender e cobrar isso aqui, a gente vai conseguir se libertar da escravidão. Porque o que aconteceu entre 2022 e 2023? O presidente Lula assumiu em 2023 e aumentou o valor do dinheiro arrecadado pelo governo em forma de impostos, o dinheiro que era destinado aos programas sociais. Então o Lula aumentou em 12,6% de um ano para o outro o valor, o percentual de dinheiro que era destinado aos programas sociais. Quer dizer que aquelas pessoas pobres que precisam de ajuda do governo passaram a receber 12,6% de dinheiro a mais em 2023 do que recebiam em 2022. E isso criou uma demanda, fez com que essas pessoas que não tinham dinheiro para gastar, que não tinham dinheiro para comprar nada, passaram a ter um dinheiro para comprar. Essas pessoas que agora têm dinheiro para comprar criaram uma demanda. Pessoas que não comiam, agora passaram a comer 12% a mais. Pessoas que não compravam roupa, passaram a comprar 12% a mais de roupa. Então, um monte de consumo. O pobre que não tem dinheiro nem investe em nada, o pobre que não tem dinheiro ele gasta tudo. Então todo o dinheiro que é dado para benefícios sociais para os pobres gastam tudo. E nessa dos pobres gastarem tudo faz com que as empresas que fabricam roupa, que vendem comida, as empresas que fabricam as coisas, precisem contratar mais trabalhadores para atender esta demanda, para poder atender o mercado consumidor, que não existia e passou a existir. Por quê? Porque o governo deu dinheiro para as pessoas que não tinham dinheiro.
esses 12%. E olha a coincidência. Em um ano, o Lula aumentou em 12,6% o dinheiro destinado aos programas sociais. Em um ano, a renda per capita, a renda do povo brasileiro, aumentou em 12,2%. Então, olha a coincidência, o governo deu 12% a mais de dinheiro para programas sociais. Em um ano, a população brasileira arrecadou, conseguiu cada indivíduo 12% a mais de dinheiro para si. 12% a sua renda aumentou. Economistas explicam que esse número evitou uma piora num problema que já é muito grave no país, a desigualdade. Então, gente, simplificando, o que aconteceu no ano passado é que o governo federal utilizou um percentual maior do dinheiro público que ele arrecadou em forma de impostos da população e passou um percentual maior desse dinheiro que ele arrecadou em forma de assistência social. Então esse pequeno percentual de dinheiro a mais que foi para a assistência social aumentou a demanda, quer dizer, pobres agora têm dinheiro para comprar produtos e serviços, e isso aqueceu o mercado, fazendo com que mais pessoas fossem contratadas no mercado de trabalho para atender essa demanda, essa procura por produtos e serviços por essas pessoas que agora têm dinheiro para gastar, e isso melhorou a renda per capita do país. Então vocês vejam bem a diferença que aconteceu no país, a melhora no mercado de trabalho e na vida das pessoas, simplesmente porque o governo aumentou um pouquinho o percentual do dinheiro que é destinado à assistência social. Agora eu quero observar o seguinte, antes de terminar esse vídeo é importante a gente prestar atenção num número. Nesse mesmo ano, 2023, o governo federal gastou 578 bilhões de reais com saúde, educação e assistência social. Todos os serviços que foi feito, todos esses Bolsa Família, toda essa ajuda que os pobres receberam, junto com saúde, educação e toda a assistência social, que fez com que a economia do Brasil melhorasse, o Brasil gastou 578 bilhões de reais. Só que somente com os juros da dívida pública, o governo federal gastou 614 bilhões de reais. Então o governo gastou mais dinheiro pagando juros de uma dívida aí que nós temos aí, que estamos devendo, nós temos que pagar uma dívida, nós temos tudo. A maior parte do nosso orçamento, do gente que vai em imposto para pagar uma dívida aí, que o povo brasileiro está devendo, e que ninguém está questionando, ninguém está preocupado, ninguém está falando, mas realmente, mais da metade do dinheiro que o governo arrecada em forma de impostos da população vai para uma dívida pública que é inquestionável, que é sagrada, que ninguém pode questionar, ninguém pode falar nada. Ninguém pode jamais pensar em diminuir o dinheiro do juro. Então só o juro dessa dívida no ano passado consumiu mais do que saúde, educação e assistência social junto. Vamos tirar 9,0 dessa conta, só para você entender. 578 bilhões de reais em saúde, educação e assistência social, que movimentou a economia. Tira 9,0 de 578 bilhões, fica 578 reais, certo? Imagine, 578 reais foi com saúde, educação e toda a assistência social que foi gasto no país, que melhorou, que movimentou a economia. Só os juros da dívida no ano passado foi 614. Então, 578 saúde, educação e assistência social, e só os juros da dívida, sem falar na amortização, só os juros da dívida, 614. Então, resumindo agora de uma forma bem simples para a gente entender isso daí, o governo federal gastou 578 reais devolvendo o dinheiro dos impostos da população em forma de saúde, educação e assistência social. Porém, o governo pegou o nosso dinheiro público e gastou 614, gastou mais dinheiro pagando um juro do que devolvendo para a população em forma de saúde, educação e assistência social. Então agora eu quero só deixar o que eu acho. Quero falar para você o que eu acho. Eu acho que o governo deveria administrar melhor esse dinheiro e o governo deveria utilizar mais dinheiro do orçamento para saúde, educação e assistência social. Por quê? Porque isso vai gerar mais emprego, isso vai criar mais demanda, isso vai movimentar a economia e vai fazer a vida de todos os brasileiros melhorarem. Em contrapartida, quanto mais dinheiro for pago em juros para essa dívida pública, pior será a vida do povo brasileiro. Então, se eu acho isso, se você achar isso, e se os demais brasileiros também acharem isso, a gente pode cobrar o governo que o governo destine menos dinheiro para juros de uma dívida que nós estamos devendo aí, que é sagrada, dívida sagrada, inquestionável, mas que consome a maior parte dos recursos, mais de 50% do dinheiro do orçamento federal vai para essa dívida. Então eu acho
Essa é a minha opinião, e se você tiver a mesma opinião, se você também achar, e se o povo brasileiro um dia finalmente achar que o governo deve destinar mais dinheiro para saúde, educação e assistência social para melhorar a vida do povo brasileiro, ao invés de utilizar a maior parte do dinheiro para pagar a juros de uma dívida aí que a gente não sabe como é que aconteceu e por que não pode ser questionada, se todo mundo achar isso, enxergar e ver isso e cobrar isso, aí o nosso país vai ser o melhor país desse mundo, cara. Não tem como o Brasil ser pobre. Não tem como R$ 1.848 de renda per capita, cara. Isso daí é um desaforo a renda per capita brasileira. Porque nós temos o melhor pedaço de terra do mundo, nós temos todos os recursos naturais possíveis e imagináveis, e nós temos mais de 200 milhões de brasileiros querendo e precisando trabalhar esses recursos que nós temos direito divino dado por Deus. Porque Deus nos fez nascer no Brasil. Agora eu tenho dito muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu compartilhamento, se você puder compartilhar para que mais pessoas possam enxergar essa verdade. Eu gostaria da sua opinião. Eu acho que o governo deveria gastar mais dinheiro com saúde, educação e assistência social e menos dinheiro com juros da dívida. Se você acha isso também, eu peço para que, por gentileza, se inscreva aqui se você também acha. Se você também acha, já somos dois que achamos que isso deveria ser feito. Quando a maioria do povo achar isso, é isso que vai ser feito. Agora eu tenho dito, e agora eu fui!